Hoje a 11ª parte da série que eu venho fazendo, que é os bastidores da passagem de Elvis, os bastidores da morte de Elvis. A autópsia de Elvis, ok? Eu quero avisar aos amigos mais sensíveis que hoje é barra pesada mesmo, principalmente o texto de Goldman, ok? Talvez o primeiro texto do livro do Dr. Nick não seja tão invasivo, mas você sabe, Goldman, ele é detalhista ao extremo. Então, eu já aviso de antemão, não assista a este vídeo se você for uma pessoa sensível, pode estragar o seu dia, ok? Pessoal, vamos ao texto e eu começo com o texto do livro de Dr. Nick, o médico pessoal de Elvis, que acompanhou ele durante muitos anos. Preparados? A autópsia de Elvis Presley no Batista Memorial Hospital foi o início de uma busca pela verdade que nunca acabou. Um enigma que continua a inflamar discussões até hoje. Se não fosse por essa folha de papel que nós sentíamos que precisávamos, a autorização de uma autópsia assinada por Vernon, a pedido de Dick, talvez a história tivesse registrado outra versão diferente de Elvis e Dr. Nick. Então encontramos o texto aqui na hora em que Vernon exige uma autópsia particular. O Hospital Batista fez uma autópsia, mas Vernon exige uma autópsia particular porque ele tem algumas dúvidas. Ele até receia que Elvis tenha sido assassinado. Tudo o que eu sabia quando entrei na ambulância foi que Joe me disse que tinha ouvido Elvis respirar. Raciocinei que Elvis estivesse vivo quando saímos de Graceland. Por que mais os paramédicos o teriam transportado? Os paramédicos não teriam movido um corpo morto. Eles teriam chamado a polícia, como exige a lei. A minha mente continuou reciclando informações tal como eu sabia. Como o tempo se aproximava para o processo entrar em andamento, o Dr. Francisco entrou na sala da autópsia. Senti que o Dr. Muirhead teve um problema de atitude com a chegada do médico legista. Eu tinha ouvido falar sobre a tensa relação entre o Dr. Muirhead e o Dr. Francisco. Eu só podia esperar que as suas diferenças, se existissem, não afetariam a ação em questão. Solenemente, os membros das duas equipes começaram a se mover à deriva na sala de autópsia em direção ao lugar onde Elvis estava à espera para nos fornecer respostas da única maneira que podia. Procurei um lugar onde eu pudesse me apoiar sutilmente. Foi insuportável. Foi insuportável ver Elvis tão exposto na mesa de autópsia. Ele tinha sido um homem de tal orgulho e privacidade. Senti o impulso de cobri-lo com uma manta, como eu teria querido que fizessem por mim. Lamentei que não houvesse um modo mais humano de revelar os segredos que a morte guarda. Dan Warlick começou a autópsia visual, examinando Elvis de perto, dos pés à cabeça, ao que parece procurando hematomas, rastros de agulhas ou locais de injeção. Nada foi encontrado. Pessoal, vou fazer uma pausa aqui no texto, porque se você está acompanhando esta série, há de lembrar que em dado momento, nos vídeos anteriores, Nancy Hawkes e Tia Delta subiram ao quarto e recolheram várias seringas
espalhadas pelo banheiro e até no quarto. Mas aqui Dr. Nick disse que não havia hematomas nem rastros de agulhas ou locais de injeção. Já à frente, quando, pelo ponto de vista deste livro, o autor Albert Goldman, que entrevistou mais de 600 pessoas ligadas a Elvis, ele conta uma história diferente. Então, guarde esta parte na sua cabeça e depois conversaremos através dos comentários, ok? Se você acha o que aconteceu, porque Dr. Nick depois foi investigado. Ele é quem receitava os remédios para Elvis. Eu sinto que aqui ele está tentando esconder alguma coisa, né? Ele está tentando amenizar a situação. Eu vou ler o parágrafo novamente e vou seguir, ok? Dan Warlick começou a autópsia visual examinando Elvis de perto, dos pés à cabeça, ao que parece procurando hematomas, rastros de agulhas ou locais de injeção. Nada foi encontrado. Warlick era meticuloso. Eu nunca tinha visto tanta atenção ao detalhe em uma autópsia. Eu sabia que teria de tomar notas sobre o que estava acontecendo, para rever quando a minha mente pudesse enfocar mais claramente o significado do que eu estava observando. A equipe de autópsia continuou seu exame laborioso, procurando diligentemente por causas de morte súbita, tais como um aneurisma ou uma embolia pulmonar, um coágulo de sangue dos pulmões. Nenhum deles foi encontrado. Não havia nenhuma evidência de hemorragia, nenhum ataque do coração, nenhuma evidência de infecção das válvulas cardíacas. A maioria das doenças que causam morte súbita foi eliminada. Ok, agora passamos para a autópsia, mas do livro de Albert Goldman, você vai notar a riqueza de detalhes. E agora, se você for muito sensível, eu reforço o meu alerta. É muito forte o texto, ok? Vamos ao texto. Menos de uma hora após a morte de Elvis, seu corpo foi levado para o necrotério do hospital, onde um número excepcionalmente grande de pessoas estavam presentes, incluindo pelo menos 8 patologistas. Embora as autópsias sejam geralmente conduzidas por um patologista forense e um assistente, neste caso, a combinação de curiosidade juntamente com o desejo de ter cada detalhe testemunhado e verificado como uma proteção contra as acusações de negligência ou conduta não profissional produziu uma multiplicação extraordinária de médicos, como também de relatórios e análises laboratoriais independente dos achados. É uma das grandes ironias da vida de Elvis, que a sua morte, que foi objeto de intenso escrutínio científico, deveu estar envolta na mesma nuvem de mistério que há em seu nascimento. A autópsia foi conduzida pelo Dr. Eric Muirhead, chefe do departamento de patologia. Vestido com um avental de plástico protetor e ladeado por seu assistente com um caderno na mão, o patologista iniciou o processo examinando cuidadosamente a superfície do corpo, que ele tinha constatado inúmeras marcas de agulha. Olha a diferença aí do texto. Sob a pele, ele teria encontrado vestígios de hematomas produzidos por injeções anteriores.
Uma vez que todos os detalhes da superfície tinham sido observados, o exame interno começou. O procedimento consiste em fazer uma incisão em Y. 2 cortes longos a partir dos ombros até o umbigo e depois uma única incisão do abdômen até o púbis. A pele é então levantada para trás e fixada de modo que o patologista possa examinar os tecidos subjacentes e os músculos. Em seguida, a caixa torácica é cortada com uma serra de modo que o peitoral pode ser removido, expondo o coração e os pulmões. Cada órgão principal é examinado, removido e pesado. Fatias dos órgãos são retiradas e colocadas em frascos cheios de conservantes para exame microscópio e análise química no laboratório de toxicologia. O coração de Elvis foi encontrado dilatado, suas artérias obstruídas e seu fígado, o órgão mais afetado pelo uso de drogas, tão debilitado que se parecia exatamente a um patê foie gras. Depois de abrir o estômago e examinar o seu conteúdo, que geralmente tem incluído alguns comprimidos meio diluídos, e depois de colher amostras dos fluidos corporais, sangue, bile, urina, a tarefa final é o exame do cérebro. O couro cabeludo é cortado e removido de ambos os lados atrás, sobre a nuca, e na parte da frente, sobre a face, para expor a superfície do crânio. O topo da cabeça é então cortado com uma serra elétrica, que produz nuvens de poeira na atmosfera, contra a qual os operadores se protegem usando máscaras. Quando a parte superior do crânio é levantada como uma tigela, o cérebro é examinado por baixo e, em seguida, ele é recolhido para a amostragem e seccionamento. Quando cada parte e órgão do corpo foram exaustivamente examinados e um grande número de amostras de tecido retiradas, o procedimento de 3 horas termina com os restos do cérebro sendo colocados de volta no interior do crânio e os órgãos internos reunidos em um saco e colocados de volta na cavidade do corpo, que é então costurado. Envolto em uma mortalha, o cadáver de Elvis Presley estava agora pronto para o embalsamador e a maquiadora.